Glória a Deus, bom dia, shalom. Shalom, shalom, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, aleluia, Vamos graças a orar em Deus. nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esta manhã, estarmos aqui na tua presença, Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, nos cobre com o teu sangue. Que a tua misericórdia, ó Pai amado, possa estar sobre as nossas vidas, mas que nós nos encaixemos em ti para que a bondade, Pai, esteja funcionando a nosso favor. Por favor, Pai, em nome de Jesus, que a tua bondade esteja realmente acessível àquilo que nós podemos plantar, podemos pensar, podemos realmente nos lançar, porque o Senhor tem um tempo de bondade para nós. E a misericórdia, ela é tremenda, Pai, mas a bondade, ela é mais suave, ela é mais leve. Por favor, Pai, nos ajuda a nos encaixarmos em Ti, a nos limparmos e andarmos, ó Pai amado, de forma que a bondade possa realmente se abater sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, irmãos. Quando eu falo um pouquinho de bondade e de misericórdia, pelo menos numa das vertentes da misericórdia, né? A misericórdia, ela é uma bênção. Mas geralmente a misericórdia é quando você está naquele sufoco, você está naquele negócio que deu tudo errado, você está já estrangulando, aí você, Senhor, misericórdia. E aí ele vem com misericórdia e vai sempre nos salvando, vai sempre nos tirando de ambientes, de lugares, revertendo quadros. Mas eu creio assim que o melhor para o crente, o melhor para as nossas vidas, é sabermos que há misericórdia, porque isso vai nos trazer uma certa segurança, um negócio assim, eu posso falhar, eu falho, eu erro, e eu tenho ainda esse recurso, esse escape, mas o melhor é nós nos limparmos mesmo, né? Porque a gente tem batido insistentemente, se arrependa na profundidade que você pecou, limpa a tua genética, entra num novo lugar em Deus, saia de ambientes contaminados, é, tira essas sementes da tua vida e tal, toda essa limpeza, toda essa preocupação do nosso ministério a respeito dessa limpeza é para que a bondade esteja acessível. Porque Deus tem uma bondade para nós que às vezes fica bloqueado por causa nossa. E a bondade, então, é aquele tempo realmente que você vai desfrutar de outras coisas, vai ter aquela coisa mais leve, mais gostosa de viver, aquele negócio que vai fluir, né? Então, assim, às vezes nós estamos num ambiente de tanto cansaço, né? Eu fiquei aí, por exemplo, de 2011 que eu comecei a construção aqui do mercado, até agora há pouco, até um ano atrás aí, na verdade, nós pagamos conta agora em dezembro ainda do mercado, que foram 12 anos da minha vida, ou seja, quase um quarto da minha vida. Misericórdia, 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 misericórdia. Isso cansa. Por quê? Misericórdia para não perder a casa, misericórdia para não perder o salão, misericórdia para não perder, misericórdia para não perder, misericórdia. Então, isso, Deus salvou um monte de coisa que não era para ter salvado? Sim. Deus entrou com misericórdia? Sim. Estamos desfrutando da misericórdia? Sim. Ele é bom, ele é maravilhoso. Mas o que Deus tinha preparado para mim? Um projeto onde eu iria desfrutar da bondade. Então, nesses 12 anos, eu fui saqueado na minha alma, fui saqueado nas minhas emoções, saqueado nas minhas finanças, saqueado no meu casamento, saqueado na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, na minha vida profissional, quase fui ao suicídio, por frustração, por abatimento, por desespero, por desesperança, por todas as coisas que eu saí da rota da bondade e entrei na rota da misericórdia. É uma bênção ter a misericórdia, senão eu teria sucumbido? Sim, mas olha a diferença. Olha como eu teria vivido os últimos 12 anos da minha vida se eu tivesse só obedecido um plano simples. Só se eu tivesse colocado para funcionar aquilo que Deus tinha para mim. Então, de repente, você precisa dar mais atenção aos planos simples, às vezes, de Deus. Ah, pastor, mas era uma coisinha que eu achei que não ia fazer diferença. E vai fazer toda a diferença, porque Deus sai do negócio. Nós precisamos entender que você muda a rota. Deus vai falar, bom, agora eu vou ter que socorrer. Mas só que ele não está andando com você, ele não vai assinar embaixo daquele negócio. Ele não está assinando embaixo desse contrato que você está fazendo. Então toma cuidado. Se você está saindo da rota, se você está achando que você pode dar uma turbinada no projeto, mudar um pouco o mapa, desenhar diferente algumas coisas, Deus sabe exatamente o que você precisa, o que você aguenta, o que você suporta, o que está preparado para você nesse momento. Então, em nome de Jesus, não saia da rota, porque isso pode te custar um tempo da tua vida clamando por misericórdia. E isso dói demais. Isso dói muito, isso machuca, envelhece.
Eu tenho foto com 40 anos e com 50 que eu fico absurdado. Sim. Minha genética já é ruim, já desde 14 já sou velho, já tem pé de galinha, já é tudo enrugado, porque a minha genética já é péssima. Mas dos 40 para os 50, o que eu envelheci em 10 anos é absurdo. Por quê? Porque esse cansaço que vem sobre as nossas vidas através da desobediência, ele pesa demais. Não volta, o tempo não volta, exatamente, acabou. Aquilo lá já foi. Esses 12 anos que era para eu ter. E Deus tinha um projeto para fazer o quê? Para me estabelecer, que eu poderia estar agora fazendo a mesma coisa, só que numa outra situação, Sim. um outro ambiente, ter vivido 12 anos diferentes da minha vida, ter uma condição financeira totalmente diferente, não ter passado tanta vergonha, tanto vexame, tanto sofrimento, tanto medo, tanto problema interno, externo, pessoas falando da minha vida, apontando o dedo, envergonhando o nome de Jesus, porque mais uma vez um projeto não deu certo. Então, os desdobramentos e as consequências do nosso pecado e da nossa obediência, elas se abaterão sobre as nossas vidas. Então, não tem como. Falar, pastor, eu creio que o meu pecado não tem desdobramento. Tem. Senta e medita um pouquinho. O pecadinho, vamos colocar, vamos dar dimensão ao pecado. Um simplesinho. Já teve desdobramento. Já teve consequências a mais do que você podia projetar, porque todo pecado tem seus desdobramentos. Todo pecado ele vai atingir níveis, ele vai aprofundando. Aí nós pecamos da profundidade e arrependemos na superfície, não vai funcionar. Aí nós ficamos aí com a nossa genética toda bagunçada por uma vida sexual toda pervertida, não limpamos isso, vai ter consequência. Desobedecemos, pegamos um mapa, uma rota de Deus, rasgamos, jogando no lixo e colocamos a nossa para funcionar. Vai ter consequência. Sim. Então, assim, sai um pouquinho hoje aqui do negócio, mas eu creio que provavelmente estamos precisando desse alinhamento aí, que você aplique isso na tua vida e eu na minha, para não nos perdermos da bondade do Senhor. Amém? Amém. Hoje, Gênesis 38 e 39 e o livro do 131 ao 146 para encerrarmos em nome de Jesus. Graças a Deus que o apóstolo não vai entrar hoje, graças a Deus, porque aí nós temos um pouquinho mais de tempo. Amém? Glória a Amém. Deus. Que Então, o Senhor o amados. abençoe lá na Bolívia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, o capítulo 38, nós ficamos ontem um pouco, Senhor, e agora que vamos falar, que vamos falar? Aí hoje o Senhor abriu o meu entendimento, busquei algumas coisas e eu creio que é muito maravilhoso esse capítulo 38 de Gênesis, porque aqui nós vemos aquele que seria a ascendente do Senhor Jesus Cristo, não é? De onde, da linhagem de quem o Senhor viria, dentro dos filhos de Jacó, Deus havia escolhido Judá, até o mesmo o Senhor tem esse nome, né? Leão da tribo de Judá, essa identificação na sua personalidade. E o capítulo 38 mostra o quê? Mostra o levante de Satanás para que a semente de Judá não fosse colhida e gerasse o nosso Cristo. Então, vemos assim a pertinência daquilo que o pastor Alexandre falou agora desde o início, não é? A semente de Judá, de alguma maneira, foi colhida através dos filhos. Veja, um filho perverso morre. O segundo filho não queria deixar descendência a seu irmão e aí ele faz o quê? Ele derrama o sêmen na terra, perversão sexual, linhagem sendo distorcida. Deus executa esse homem, o Onã. Aí vem o Selá. Aí o que acontece? Ou Sela, né? Que esse não tem acento. Vem esse jovenzinho e Judá não quer entregá-lo a Tamar. Aí acaba o que Tamar, com as suas próprias mãos, o que ela faz? Ela se levanta e prepara um plano para ser ali engravidada e ter a descendência. Não, como nós falamos, não vamos confundir os erros humanos com o destino profético que Deus teria ali. Não, Deus já tinha algo preparado para ajudar e ele, de alguma maneira, ele entraria nessa situação e colocaria Judá para funcionar, para que a linhagem de Jesus fosse verdadeiramente daquele que o Senhor havia estabelecido. Mas Judá começou a sua derrocada. Nós vemos aqui no capítulo anterior que ele é aquele que dá a ideia de vender ali, né? Ele que sugere e vende o seu irmão. E aí a palavra de Deus, no 38, 1, ele fala: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou da casa de um adulamita, chamado Ira. Então, ali, naquele momento, ele começa a se afastar dos princípios eternos da palavra, pega um homem de uma cidade que não deveria ele estar, porque Quezibe
quer dizer falso. Então, é isso mesmo, que exibe. O nome da cidade é que exibe falso, quer dizer, ele estava na cidade do engano, na cidade da falsidade, e Deus ali começou a movimentar, vamos colocar assim, porque, na verdade, Judá estava se apartando dos propósitos eternos de Deus. Veja que desde Abraão havia uma preocupação em tomar para si esposas que fossem da mesma linhagem, e Judá como que eu posso dizer, se distraiu disso, e achou que poderia se casar com a mulher cananeia. Então, olha quanta a atmosfera que Satanás levou o Judá ali para que verdadeiramente a linhagem do Senhor Jesus não existisse. Então, nós precisamos entender que esse Jesus, ele precisa nascer dentro de nós, e às vezes nós falamos, é só Judá que acontece isso, mas é como meu esposo falou, veja a nossa caminhada, a nossa trajetória. Jesus queria nascer em nós, e nós, através do plano turbinado que eu e meu esposo, né, fizemos, o que aconteceu? Quase que a linhagem de Jesus não nasce. Meu Deus, que coisa terrível, não é? Quase que aquilo que era o profético de Deus na nossa vida fora roubado pelo adversário. Então, nós precisamos ter muito entendimento da nossa vida, ter muita responsabilidade com o nosso destino profético, porque Deus teve que moer as nossas vidas para poder levar ao lugar. Estamos no lugar onde Deus queria, mas é como o pastor Alexandre falou, a que preço? A que custo? E olha a vida desse homem de Judá, depois ele vai ali, ele está de passagem, a jovem Tamar fala, jovem ou velha, não me lembro mais, aquela mulher, vamos colocar assim, Tamar, ela se levanta, fala, eu vou dar um jeito de trazer descendência aqui para mim, porque afinal eu estou esperando o cumprimento do levirato, não é? E aí o que acontece com ela? Ela vai e se arruma toda de maneira que não fosse reconhecida e se deita com Judá. E nesse se deitar, amados, ele estava encarando Tamar como uma prostituta, não é? E cultual ainda. Olha como que eu posso dizer? O desvio de Judá. Uma prostituta cultual. Não era uma prostituta qualquer, era uma prostituta que haveria de oferecer para ele um sexo que o cativaria aos outros deuses, mas isso também não importou para Judá. Então, olha a perversão que se instalou dentro do coração desse homem, sem nenhum caráter de santificação, não é? E ali, se deitando com Tamar, ela pede um preço, ela negocia com ele, e veja, um homem tão desviado dos propósitos de Deus, o que ele negociou? Ele negociou o anel, ele negociou o cordão, ou o lenço, alguns falam que é um lenço, e ele negociou ainda o seu cajado. E estudando, eu fui ver que o cajado, quem faz, é o próprio dono. Então, e cajado quer dizer autoridade, anel quer dizer marca, assinatura, sim, uma aliança contaminada, irmã Geni. Então, a assinatura dele, o anel de selar dele, a assinatura, aquela identidade marcada, ele deu para a prostituição. O lenço ou o cordão que ele carregava pendurado, seu anel torcido ali, que era algo feito para carregar o anel, ele entregou também. Às vezes, vamos colocar assim, se o cordão fosse para colocar no pescoço, ele havia permitido que fosse tirado o jugo da aliança que ele tinha ali na sua identidade, fosse tirado e entregue nas mãos da prostituição, e depois do cajado com o qual ele apoiava, que é a autoridade. Isso tudo, amados, ele entregou à prostituição. Então, aí nós vemos a perversão total desse homem, né, que haveria de trazer a linhagem do Senhor Jesus, não é? E aí ele se deita com ela, e depois ela tem ali 2 filhos, Pérez e o outro que é Zerá. Então, amados, nós vemos que como, aqui eu coloquei aqui, o que Judá deixou nas mãos de uma prostituta, não é? Então, era o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Então, o que podemos negociar? Nós precisamos entender que existem coisas que nós não podemos negociar. Como o pastor Alexandre falou, na época que nos desviamos do propósito perfeito do Senhor, que ele havia nos dado um mapa, nós entregamos para a nossa própria cobiça, para a nossa própria egolatria, nós entregamos a nossa identidade, o nosso anel de selar.
Nós entregamos para o adversário o jugo que estava no nosso pescoço, o cordão que estava no nosso pescoço de submissão a Deus, e entregamos a nossa autoridade ao adversário. As prostituições espirituais que nos batem à porta, seja pelo motivo que for, a carência que for, a cobiça que for, elas se manifestaram contra a nossa vida. E aí o que nós tivemos uma vida corrompida, uma vida agora, como o pastor Alexandre falou, o ano passado, ainda estamos apagando as marcas do nosso pecado, ainda que estejamos agora em alegria, em paz, em justiça, porque recebemos o reino de Deus e Ele é bom e Ele está trabalhando a nosso favor. Ele é misericordioso conosco e Ele vai nos limpando, porque essa é a função do Espírito Santo de Deus, nos santificar, ainda que estejamos perdoados. Então, há desdobramento de pecados que vamos colher, e às vezes dá muito trabalho, dá muita dor. Então, que nós possamos entender, não vale a pena negociar os propósitos do Senhor por nenhum que seja a nossa situação. Talvez Judá tenha se corroído por remorso, porque ele se afasta daquela casa, daqueles irmãos, talvez, ao ver o sofrimento do pai dele, ele falou, não dá para eu suportar isso, não é? Eu vendi, meu irmão ainda está vivo, e meu pai sofrendo desse jeito, isso são conjecturas, seja pelo que for. Importa que Judá, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Então, às vezes, amados, por causa de uma condenação, de uma culpa que carregamos, nós nos afastamos do caminho do Senhor, nos afastamos daquele ambiente onde seremos protegidos pelos princípios eternos da palavra, vamos nos casando com coisas mundanas e depois para voltar é muito complicado, mas que hoje o Espírito Santo de Deus possa te convencer e me convencer de onde nos desviamos dos propósitos perfeitos do Senhor, onde negociamos, nós trocamos por algum lucro aquilo que o Senhor tenha nos dado por conta de uma consciência pesada, condenada, acusadora. Em nome de Jesus, que possamos voltar e confiar no sangue de Jesus e sermos limpos de toda condenação, porque a palavra nos garante, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados pelo Espírito de vida, e esse Espírito nos dá vida, e ele toma das mãos do adversário toda a acusação e fala, vem cá, eu tenho um caminho novo para você, não perca a esperança, você está vivo, eu vou melhorar o teu caminho, eu vou limpar o teu caminho, eu vou te dar um novo recomeço. Vem aqui e eu vou te ajudar. Eu vou usar de misericórdia com você e daqui a pouco a minha bondade será perfeita na sua vida, porque você aprendeu a me obedecer. Amém, amados? Então, essa é a palavra aqui para Gênesis 38, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa moça passou, a gente passa muito, que é plantar o certo, ficar em fidelidade, esperando a promessa, confiando em autoridade, e mesmo assim as pessoas não correspondem ou não dão realmente a resposta dentro do ambiente que nós estamos plantando. Então essa passagem ela traz um alento às nossas vidas que Deus ele vai ser fiel, porque em alguns momentos da nossa vida nós passamos por lugares, por ministérios, por exemplo, onde os homens eles não queriam ver o nosso êxito, eles não queriam ver o nosso crescimento. E eles nos perseguiram de todas as formas para tentar nos matar. Mas tudo que nós plantamos dentro daquele ministério, que aqueles homens não reconheceram e jogaram fora, Deus depois faz com que isso floresça, porque nós estávamos plantando no Senhor. Então tome muito cuidado na tua vida, não plante nada em homens. Em que sentido? Não espere nada do homem. Sim. Você vai plantar uma oferta, uma fidelidade, uma honra no ministério em homens, mas isso vai passar pelo homem e a tua plantação é sempre no Senhor. Porque se o homem falhar com você, Deus não vai falhar. Se o homem te deixar para trás, Deus não vai deixar. Então, tudo que essa moça plantou ali em fidelidade com o primeiro marido, o segundo, e esperando o terceiro, da forma que o sogro dela havia ordenado, ela estava esperando, e ele então não cumpre a promessa dele, Deus deu um jeito das coisas acontecerem para ela. Deus então ele prepara uma situação que é estranha, é esquisita, mas foi o jeito que deu para acontecer. Então, creia nisso. Pastor, eu tenho plantado tudo, o que os homens têm feito é só
me chutado, me cuspido, me tido como... Não se preocupe com isso. Continua plantando no Senhor. Fala, Senhor, é para ti. E aí ele vai ser responsável pela tua plantação. Amém? Capítulo 39, ele vai começar falando a respeito de o Senhor era com José. Isso aqui deixa a gente surtadinho, porque o homem tinha acabado de ser traído pelos irmãos, tinha sido jogado numa cisterna, depois foi vendido como escravo, e a primeira coisa que está escrito, o Senhor era com José. Então, a gente escuta isso, o Senhor é com Alexandre, o Senhor é com a Dirce, o Senhor é com a Louise, o Senhor é com a Beth, o Senhor é com cada um de nós aqui. Mas, Pai, nessa situação, nessa escravidão, nesse ambiente de traição, de perseguição, de desprezo, o Senhor é comigo, então por que o Senhor não me deu livramento? Então por que o Senhor não me fez, de alguma forma, escapar das mãos dos meus irmãos? Por que o Senhor não me deu o entendimento antes para eu não ir lá? Por quê? Por quê? Por quê? Nós vamos levantar um monte de porquês, porque estamos nessa situação, já que o Senhor é fiel, alguma coisa está errado. Ou o Senhor não é fiel, ou o Senhor está fazendo o quê? O que o Senhor está fazendo é falando para você, apesar da sua guerra, apesar da sua luta, apesar da escravidão, apesar da traição que você passa, apesar de tudo isso que você está sofrendo, eu sou com você. Aleluia. O que Deus está falando é, você está assim, mas eu sou com você. E eu acho que é bem melhor a gente estar na situação que a gente está muitas vezes e saber que o Senhor é conosco, do que José estar sendo vendido como escravo, traído, indo embora, e começar escrito falando assim, e o Senhor não era com José. Então veja a diferença no mundo espiritual do que Deus está falando a teu respeito. O Senhor é com você, Aleluia. mas a guerra está intensa, mas o Senhor é com você. Aleluia. Então agora ele vai te dando norte, direção, vai te estabelecendo nos lugares, porque aí vai falar que depois que haverá um reconhecimento de que o Senhor é com você. Porque as pessoas que você tiver ali naquele meio, quando ele chegou na casa de Potifar, ele começou a trabalhar, Potifar já viu, está escrito lá que Potifar viu que a mão de Deus era com José. E ele coloca tudo na mão de José. Ele não tinha mais domínio de nada, do que comprava, do que fazia, da organização. Ele via que aquele homem fluía tanto em Deus que ele foi cuidar de outras coisas. Ele ficou, a respeito da sua casa, ele ficou completamente tranquilo. Ele ficou completamente livre. Porque o Senhor era com ele. E isso foi visível aos olhos de Potifar. E até para Potifar, de repente, começa a ser uma confusão. Porque ele olha e fala: como que esse rapaz, se ele soubesse da história inteira, né, mas o parte da história que foi vendido como escravo sabia, como que esse rapaz, com tanta sabedoria, com tanto entendimento, com tanta inteligência, tanta capacidade, como que ele veio parar aqui? Por que que ele se perdeu? E às vezes as pessoas vão ter a gente que a gente está perdido. As pessoas vão olhar para a nossa vida, na situação que nós estamos passando agora, e falar assim: coitado, está perdido. Coitado do Alexandre, da Fátima, olha, mais uma vez, estão perdidos, abrindo igreja de novo, fazendo isso. Coitada de um, de outro. Talvez hoje a marca que esteja sobre a tua vida e sobre a minha é justamente isso. As pessoas estão falando, coitado, né? Nada deu certo. E agora eles estão de novo abrindo outra igreja. Coitado de José, nada deu certo. Agora vai ficar aqui, né? Mas o Senhor era com ele. Aleluia. Então, se o Senhor for com a minha vida e com a tua vida, é isso que vai importar. Porque dentro desse ambiente de coitado que nos colocam, e que às vezes até a gente nos coloca, nós vamos começar a ver a mão de Deus agindo. E isso vai nos animando. Porque cada vez que a gente vê uma movimentação de Deus dentro desse contexto, a gente é animado pelo Senhor. Cada vez que a gente vê a mão de Deus agindo numa área, numa outra, em outra, a gente vê as coisas acontecendo e a gente começa a se animar. Então, nós temos recebido visitações de Deus praticamente diariamente, através de testemunho, uma pessoa aqui, outra lá, só bucha, é só bucha, mas buchas que estão sendo resolvidas. É muito problema, tem coisa que você olha assim e fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essa irmã? O que eu vou mandar de resposta? Às vezes no atendimento, né, um olho no olho, virtual, às vezes aqui na igreja mesmo. O que eu respondo agora? E o Senhor tem dado graça, o Senhor tem transformado o quadro, o Senhor tem feito as coisas acontecerem. Por quê? Porque é Ele. Não sou eu, não é a pastora, é Ele, é Deus. Então, quantas vezes nós estamos sendo ministrados por pessoas que estão sendo atendidas que elas nem imaginam? Sim.
um posicionamento, uma resposta, uma fala, pregações que estão mandando nos grupos, e nós estamos aqui nos alimentando também. Aleluia. Então, dentro desse quadro que você fala, meu Deus, eu não sou nada aqui, o Senhor é contigo. E já existem provas evidenciais que você está manifestando essa presença dele, como estava ali na vida de José naquele lugar. Aleluia. Então, o que José tinha naquele ambiente, a unção que fluía dele era independente da escravidão. Nós Aleluia. precisamos entender que a unção que está sobre as nossas vidas, ela corre por fora Aleluia. do ambiente que está na terra. Então, José, ele era escravo ali naquele momento. Só que a unção de Deus fluía nele por fora. A unção de Deus não consegue ser escravizada. É. Ainda que na atmosfera terrena, ainda que no geográfico, ainda que a pessoa olhe e fale, é um escravo, José era totalmente livre. Porque se ele fosse realmente escravo, ele não conseguiria fluir naquilo que ele era em Deus, mas ele estava fluindo livremente. E as pessoas estavam vendo, o Senhor é com esse rapaz. Mas ele é um escravo? Ah, não sei, mas o que tem sobre a vida dele é diferenciado. A Aleluia. ponto de eu confiar de deixar tudo na vida dele, na mão dele. Então, o que acontece? Não se preocupe com o teu momento, naquilo que você está preso muitas vezes, porque a unção não consegue ser aprisionada. A tua unção, ela vai fluir, irmão, não adianta. Com a boca fechada, com a boca aberta, você vai fluir. Dentro de um lugar, um cocô até aqui, ó, vai fluir a unção. Vai fluir a unção, você vai. Paulo conseguia dar glória lá daquele lugar e a atmosfera mudava e acabou, porque a unção não está presa em lugar nenhum. Tinha um corpo físico preso ali, mas a unção não. A adoração não. A entrega a Deus não. Então, aquilo que você é em essência em Deus, isso nunca ninguém jamais vai conseguir aprisionar em lugar nenhum. Aleluia. Não tem como. Você vai sempre estar frutificando dentro do ambiente que você tiver. Paulo lá naquele navio, ó, melhor a gente não sair daqui. Mas confiaram mais no chefe lá do navio, no outro, não, vamos embora. O que aconteceu lá no final da história? Através de Paulo, todos foram salvos. Através de Paulo, a cura se estabeleceu naquela ilha. Através de Paulo, as pessoas puderam receber provisão para continuar a viagem. Através de Paulo, através de Paulo e através de Paulo. E Paulo era o quê? Prisioneiro. Mas a unção estava livre. Não vale, ele está pegando minha parte da palavra. Mas a unção estava livre. Então Paulo estava ali dentro, eu não sabia. É. Mas aí Paulo estava livre totalmente para fluir naquilo que ele era. Então não se preocupe com o que está aparente, não se preocupe com o terror das ondas, do mar querendo te engolir, do navio sendo levado a prejuízo, daquilo que te desobedeceram, daquilo. Não se preocupe com isso, continue fluindo na tua unção. Porque vai acontecer. O anjo do Senhor me visitou e me disse que ninguém vai se perder. Se Aleluia. animem, comam, porque a jornada ainda é longa. Nós vamos sair disso daqui. Ninguém vai morrer. Era isso que Paulo tinha para falar. E dentro de uma circunstância que nós, como profetas, ficamos olhando e falamos assim: é melhor ficar com a boca fechada. Sim. Porque senão eu vou dar uma profetada aqui daquelas. Mas Paulo ele colocava para fora aquilo que vinha da parte de Deus. E todos foram salvos. Aleluia. Uns nadando, outros em destroços do barco. De alguma forma, eles chegaram naquela ilha. E de alguma forma, Deus operou naquela ilha. E tudo baseado na unção e na vida de Paulo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. José sozinho, buscando os irmãos, fazendo os negócios, discernir os lugares de risco e caminhar sozinho. Isso é que eu nem lembro do que foi falado. Você lembra? Pode falar. Eu lembro. A respeito de José, amados, colocar em lugares que podem acontecer coisas ruins, sozinho. Então, ele foi buscar os irmãos, sozinho, conversar com os irmãos, sozinho. Aí, ele vai fazer o trabalho dele lá naquela casa, num lugar onde ele sabia que havia um assédio ali, não é? Ele também vai sozinho. Então, é isso que você falou, lembra? Aquela mulher. Entendi. Então, naquele momento, nós vamos começar a entender que as ameaças ou aquela movimentação espiritual que tem contra a nossa vida, ela é verdadeira. Sim. Lá na vida de Jacó, que nós lemos agora esses dias atrás, o que ele fez? Ele chamou Lia e Raquel para o campo e falou para elas assim, ó, o semblante do teu pai já não me é favorável.
e os teus irmãos já estão falando de mim. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava discernindo um ambiente que poderia provavelmente trazer morte para ele. Ele precisou se posicionar para ir embora de lá. Então, nós não podemos ser inocentes de ficarmos num lugar ou irmos a um lugar aonde já existe um risco. Porque esses irmãos, depois que ele trouxe ali o sonho, depois que José falou do sonho, já tinha o problema da túnica, já tinha o problema do pai amar mais. Então, era sempre um ambiente hostil. Então, o pai não vigiou, né, de mandar ele sozinho ali, e ele também não vigiou de falar, pai, não é melhor eu não ir lá, porque o ambiente está esquisito. Depois que eu falei do sonho, parece que a qualquer momento eles vão fazer um mal para mim. Então, nós precisamos começar a fazer uma leitura melhor daqueles que estão ao nosso redor, às vezes fisicamente mesmo, e não estarmos nos colocando em posição de risco, porque a pessoa não está brincando, e ela está só esperando uma oportunidade para te pegar. Meu Deus. Então, tomarmos esse cuidado. Ah, pastor, é exagero. Mas era irmãos, irmão. Pode até ser exagero, era irmão. Arrancaram a túnica, mataram um bode, puseram no sangue lá, mandaram de volta, jogaram na cisterna e depois venderam como escravo. Irmãos. Sim. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa, porque tinha inveja, tinha raiva, tinha ódio, tinha uma ira ali. Então o ambiente espiritual que estava sobre a vida dos irmãos anulava aquele negócio assim, vou proteger. Agora são irmãos, mas é para matar. São irmãos, mas para destruir. Ah, não eram todos, mas os que a maioria era, porque senão teriam pelo menos brigado por ele ali. Mas o que falou assim, ó, deixa aí que depois eu venho, né, no projeto dele era vir salvar depois, ele não pode fazer nada, porque se ele se levanta também, ele iria morrer junto. Então, faça uma leitura aí, porque depois José faz a mesma coisa. Ele sabia que a mulher de Potifar estava perseguindo ele. Que está escrito que ela pegou, se chamou ele para deitar com ela, ele falou que não, e todo dia ela falava com ele. O que ele foi fazer dentro da casa com a mulher sozinho? O que ele foi se expor dentro daquele ambiente sem mais um empregado? Dali para frente era para ele ter andado com guarda-costa. Aonde eu for, vai pelo menos um comigo. É igual quando eu tinha medo de entrar em casa sozinho. Eu levava pelo menos a minha sobrinha, tinha 3 anos. Mas ali eu estava em paz. Porque se eu chegasse na minha casa sozinho, podia ser meio-dia para pegar qualquer coisa, eu não conseguia entrar em casa, porque eu tinha medo. Literalmente, já era casado, já era homem, mas eu não conseguia entrar na minha casa sozinho, porque eu tinha muito medo. Eu passava na casa da minha tia, pegava a filhinha dela e levava comigo. 3, 4 aninhos, a Paula. Pastor, mas o que ia adiantar? Não sei. Para mim adiantava tudo. Eu entrava com ela, aí eu entrava em paz. Entrava, pegava o que eu tinha que pegar, saía, levava na casa dela de novo e voltava para trabalhar. Então, nós precisamos entender que aquele ambiente nós vamos perder se a gente for para lá sozinho. Então, precisamos tomar providência. Não adiantava eu ir lá sozinho, porque eu não ia cumprir aquilo que eu fui fazer. Então, toma cuidado em ambientes que você vai entrar, porque tem um adversário lá dentro. Você tem que reconhecer isso. Sim. Aquela mulher era um adversário. E José, então, ele não teve prudência, ele não vigiou. E ele entrou lá sozinho. E foi um momento que ela teve de oportunidade para realmente poder ali dar o golpe nele. E me chamou bastante atenção ontem, porque tinha uma marca que perseguia José. Em que sentido? Quando ali tinha a túnica que o pai tinha dado para ele, o que que os irmãos fizeram? A primeira coisa que fizeram, arrancaram a túnica. E isso foi mandado de prova para o pai, com o sangue, para falar assim: vê se é a túnica do teu filho. E depois, quando ele vai naquela casa ali sozinho e que a mulher vai nele de novo, e ele fala que não vai fugir, o que que ela faz? Ela consegue tirar uma roupa dele também. Provavelmente uma blusa, alguma coisa, uma capa, ela tira dele e aquilo foi uma prova contra ele também. E as duas coisas eram mentira. Então, nós vamos nos colocar em ambiente de risco e vamos deixar provas para os nossos adversários que serão incontestáveis. Por isso precisamos vigiar, por isso precisamos tomar cuidado, porque depois não adianta a gente falar assim, mas eu não fiz nada, ela que tomou a roupa, quem ia acreditar nele? Aquele homem, né, segundo alguns estudos que a gente já ouviu falar, ele não acreditou muito nela, porque o certo para Potifar nessa situação era mandar matar. Mas como ele não acreditou muito na mulher, talvez ela já tivesse um histórico meio esquisito, então ele pega e manda prender. Mas, de alguma forma, teve consequência. Então José tinha essa marca. Ele foi 2 vezes arrancado a sua veste.
e que foi uma marca contra ele de uma culpa que ele não tinha. Então, toma cuidado porque estão atrás da sua veste. E existe, então, dentro desse ambiente, um tipo de repetição. O adversário vai querer te pegar no mesmo lugar, porque isso se torna uma fraqueza. Então, para ele, era uma fraqueza. Ele se expôs ali com a túnica, tomaram. Ele se expôs ali com a mulher de Potifar, ela pegou a roupa. Então, às vezes, tem um comportamental nosso que o adversário está analisando. E ele vai saber como nos pegar. Então, nós precisamos mudar o comportamento para que o adversário não pegue mais nada das nossas vidas. É hora de nós mudarmos o comportamento. É hora de nós fazermos ao contrário, porque nós precisamos surpreender o adversário. Amém? Uma marca, uma prova que testemunha mentiras contra José, a túnica colorida. A unção vai funcionar onde estiver. Assim como havia perseguições negativas, havia também uma perseguição pelo lado positivo. Então, assim, ainda que as coisas acontecessem dessa forma, depois dali que ele foi preso, o que aconteceu? A unção continuou funcionando da mesma maneira. Ele chega lá, ele organiza toda a cadeia, todos os presos, e daqui a pouco está escrito lá que o carcereiro entregou tudo nas mãos de José. Assim como aconteceu na casa de Potifar. Então, você tem uma marca também que está sendo, que trabalha de uma forma positiva na sua vida. Porque essa unção ela vai te perseguir também. Só que o fato é que antes dessa unção positiva, tinha a negativa. Sim. Então, você tem que remover essa unção negativa, tem que extirpar esse ambiente para que a positiva seja posta em atividade e a gente sofra menos. Sim. Porque aquele homem ele poderia estar desfrutando da unção dele sem ter passado por tantas coisas. Daria para ele evitar algumas coisas. Sim. Ainda que Deus foi construindo um caminho profético para ele através do que foi acontecendo. Mas talvez dá para a gente mudar algumas coisas. A nível de estarmos vigiando e tudo. Versículo 23, é isso daí. Então acabou. Agora a pastora Fátima também vai falar um pouquinho do versículo 23. Rapidamente, amados. José, Paulo, como ele já falou um pouco, e Jesus, todos reinando em meio a circunstâncias difíceis, em meio a coisas impossíveis de vencer, traições, problemas, dificuldades, apertos, perseguições, eles reinaram. Então, é isso que nós precisamos entender desse capítulo 39 de Gênesis. Reine, não importa o que está acontecendo, reine, entre no lugar onde a manifestação daquilo que é de Deus, daquilo que Deus preparou para você, você faça com excelência. Ah, mas ele tinha dores, Manassés, Efraim, esquecimento, frutífero, são coisas que estão sendo ditas a respeito de José, que ele tinha dores externas, ele não era um homem só de exterioridades e de governos poderosos, mas ele tinha as suas dores, mas a dor dele não o impedia de fazer aquilo que Deus o havia mandado fazer. Então, há um propósito eterno para você, para mim, para nós. Então, busque esse propósito eterno e continue fluindo, porque depois Deus trará a cura sem detência para nós. Amém? Então, eu gostaria de falar isso, a gente está com pouco tempo. Outra coisa, fazer só um comentário. Vontade permissiva e vontade perfeita. Tamar entrou na vontade permissiva de Deus. Ela não entrou na vontade perfeita, porque assim, no caso, Deus não tinha aquele plano para engravidá-la. Então, de alguma maneira, Deus tocaria Judá para que, sei lá, o celo fosse dado para ela poder engravidar. Amém? Então, sempre tomará atenção àquilo que a carne planta, da carne colhe corrupção, tá bom? Então, é isso aí. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e vamos para o livro que nós vamos aprender, que Deus está falando para nós de governo. Aleluia! Muito, muito, muito. É verdade, teve muita coragem e ousadia, Tamar. Verdadeiro. Aleluia. Bora então? Amém. Então, aqui nós vamos entrar no livro, capítulo 6, ativando o seu dom de cura, declarações para lançar o dom de cura, submetendo-nos ao serviço de Deus, orações para unção pessoal, orações que lançam a unção de geração em geração, orações que ativam sua unção de cura. Então, a nossa responsabilidade de ativar os dons que nos foram dados por Deus. Não sejam passivos, não desistam nem recuem, busquem ansiosamente, deixe fluir quando há demanda das pessoas serem tocadas por Deus, e vamos fluir mais em milagres. Amém. O que é unção? Charisma. É um unguento, um ungir, um dom do Espírito Santo, um presente, uma faculdade miraculosa. Os ministros dos ministérios têm faculdades miraculosas para isso. Então, nós precisamos desfrutar dessa unção, desse charisma, dessa presença de Deus, dessa autorização
de Deus a nosso favor em alguma área. Aleluia. Então, esse autor ele é bem enfático nisso. Preste atenção o que aquele ministro traz de unção, traz de marca, traz de revelação, traz de entendimento, traz de autorização de Deus para, e acesse a isso. Aleluia. Então, isso daí tem que ficar muito, muito marcado mesmo na nossa vida nesse livro, que é assim, a nossa parte da história. Ah, tal pessoa tem tal coisa, então eu quero acessar isso. Eu preciso disso. Você vai entender, é como, eu preciso de um sapato. O que você vai fazer? Você vai entrar numa loja ou vai entrar numa loja virtual e você vai procurar o seu sapato e vai comprar. Então, o que que você precisa? Ah, eu preciso de mais fé. Quem que pode ministrar fé? Vai atrás disso. Na palavra, no ministro. Ah, eu preciso de mais ousadia. Quem que pode? Quem tem? Onde tem isso? Onde tem essa oferta daquilo que eu procuro? Onde tem esse tipo de provisão? Onde a unção funciona nisso? Não é para a gente ficar tirando para todo lugar, porque eu creio que nós estamos dentro de uma, uma, um tipo de autoridade que nós vamos ter as coisas ali, né? Eu estou hoje muito assim, muito como eu entrei, né, no apóstolo Éder de uma forma muito assim complicada, né? Porque eu me embaralhei tudo, quase que eu perco a bênção, Sim. que eu fui falar para o homem que ele me ensinava, mas não me alimentava, né? E depois Deus veio e falou: "Rapaz, você está ficando louco você falar isso para o homem?" Respeita, filho, respeita o papai, né? Eu, primeiramente, e depois ele. Aí eu fui lá, me consertei, pedi perdão, ele entendeu, Deus deu uma palavra e reverteu o quadro. Sim, Mas então, dentro daquilo que o apóstolo Éder flui, hoje eu recebo de um monte de gente, como eu já falei, tenho recebido dos irmãos, recebo da palavra, recebo da minha esposa, recebo da minha própria vida, mas eu tenho recebido a maioria das coisas da onde? Do meu pai, aleluia. daquele que tem o que me oferecer. Então, de repente, precisa de alguma coisa, vai vir uma palavra daqui a pouco e vai solucionar aquilo. Amém. Então, dentro da paternidade ou do pastoreio que você está se submetendo, virão as respostas, mas Amém. você precisa pegar isso daí. Amém? É, se, Precisa dar por o se pedir a unção, ela virá para te tomar por inteiro, inclusive por suas roupas. Então, vai falar ali da roupa, daquela unção que vai estar ali, que até a roupa curava. Busque a unção apostólica de cura poderosa e creia nela, e que te foi dada, e os milagres virão. Amém? Então vamos assumir nossa fome de Deus e depois desfrutar do que dele recebermos, e depois impartir aos que também estiverem sedentos ao nosso redor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então é isso daí, nós vamos receber para também passar para frente, não é uma coisa represada, não é uma coisa egoísta, não é uma coisa para você, porque existe muita gente morrendo de fome do teu lado aí, e que você precisa ser visitado. Amém? Eu queria falar aqui também rapidinho, antes que eu esqueça, antes da gente entrar no livro, pessoas que estão entrando agora aí, que tá conhecendo o nosso ministério agora, se você passou por aborto, vida sexual meio complicada, abuso. pecados mal confessados, abuso. Então, procure as nossas vidas para que nós agendemos você e façamos aí um tempo de acompanhamento com a tua vida para te tirar desses ambientes. Porque, assim, é estarrecedor o que nós vemos de consequência de vida sexual pervertida, nos trava em tudo que vocês pensarem, aborto, e esse ambiente mesmo de abuso, porque traz marcas aí, consequências, né, por muito tempo. Eu tenho falado que eu até assustei, né, com o tanto de pessoas abusadas. Eu comecei o atendimento faz pouco tempo e eu achava que era um caso isolado, né, uma coisa, era um caso aqui e outro caso lá longe, mas infelizmente é muita gente abusada, muita gente marcada pelo abuso e dentro desse ambiente ainda, né, pessoas que até já perdoaram, pessoas que até já liberaram, mas a consequência daquilo ainda está. Então, nós precisamos fazer uma limpeza mais objetiva, mais no foco mesmo, né? Para tirar você desses ambientes aí. Então, se você tiver essas coisas, nos procurem, né? Se Deus te der essa direção, para a gente poder estar te auxiliando aí. E se conhecer alguém também que tiver dessa maneira e quiser nos indicar, nós estamos disponíveis. Amém? Então, página 134, eu acho que eu não mandei as fotos ainda, então vocês não vão ter acesso, mas vamos fazer declarações para lançar o dom de cura. 131. Oi? Vê se é o 131. Página 134, declarações para lançar o dom de cura.
Amém, irmãos? Vamos começar, então você repete comigo. Eu oro para que Deus possa ungir com virtude a minha vida. Eu oro para que Deus possa ungir com virtude a minha vida, Não apenas as minhas mãos, não apenas as minhas mãos, mas também as minhas mas roupas, também as minhas roupas, para que aonde quer que eu vá para que onde quer que eu vá e encontre pessoas doentes, e encontre pessoas doentes, elas sejam curadas quando eu as tocar. elas sejam curadas quando eu as tocar. Então, aqui, às vezes, a pessoa fala assim, isso é misticismo, não sei o quê. O que está falando aqui? Biblicamente falando, isso aconteceu, então é possível. Nós não vamos fazer disso aqui uma doutrina, como se assim, a nossa roupa vai ter isso e acabou não fazer isso. Não é isso que ele está falando. E não é isso que nós cremos também. Mas é possível buscarmos isso para que fique realmente um corpo residual em nós que opere através disso. Amém. Amém? Então, cuidado aí, fala assim, agora eu vou ungir aqui a minha blusa e vou passar e vai. Não vai acontecer nada, ou vai, se for da parte de Deus para você. Amém? Pai Celestial, Pai Celestial, eu recebo a unção de cura em minhas mãos eu recebo a unção de cura em minhas mãos e em meu corpo. e em meu corpo. Que a virtude seja lançada através de mim e de minhas roupas. Que a virtude seja lançada através de mim e minhas roupas. Que teu poder seja lançado através de mim para que, Que seu poder seja lançado através de mim para que, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, as pessoas sejam as curadas. pessoas sejam Pai curadas. Celestial, Pai à Celestial, medida que eu jejuar e orar, à medida que eu jejuar e orar, aumente tua virtude de cura em meu corpo aumente a tua virtude de cura em meu corpo e em minhas e roupas, em minhas roupas, para que aonde quer que eu vá, para que aonde quer que eu vá quem eu encontrar e quem eu e encontrar tocar seja curado. e tocar seja curada. Eu creio que milagres fluirão através da minha vida. Eu creio que milagres fluirão através da minha Em vida. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Agora, submetendo-se ao serviço de Deus. Amém. As pessoas estão clamando por ti, Senhor. As pessoas estão clamando por ti, Senhor. Unge-me, assim como fez a Benjamim, Unge-me, assim como fez a Benjamim. e envia-me a esta terra como um capitão espiritual E envia-me a essa terra como um capitão espiritual sobre o seu povo, sobre o seu povo, aleluia. para que eles possam ser salvos Para que eles possam ser salvos das mãos do inimigo. das mãos do inimigo. Tu me ungiste e me libertaste das mãos dos meus inimigos, Tu me ungiste e me libertaste das mãos dos inimigos, assim como fez pelo rei Davi. assim como fez pelo rei Davi. Levantarei e serei limpo, Me levantarei e serei limpo. serei vestido pelo Espírito Santo Serei vestido pelo Espírito Santo e ungido com adoração em tua casa. e ungido com adoração em sua casa. E comerei do pão da vida na mesa que tu preparaste diante de mim. E comerei do pão da vida na mesa que tu preparaste diante de mim. Aleluia. Volte a tua face para mim, ó Deus, Volte a tua face para mim, ó Deus, e lembre-se de tua misericórdia, e lembre-se da tua misericórdia, dada a mim como àquele que tu ungiste. dada a mim como aquele que tu ungiste. Por amar a justiça e odiar a iniquidade, Por amar a justiça e odiar a iniquidade, tu me ungiste com o óleo da alegria, tu me ungiste com o óleo da alegria, mais do que a todos os que estão à minha volta. todos que estão à minha volta. Tu me ungiste com óleo Tu fresco, me ungiste com óleo e fresco. agora sou forte, E agora eu sou forte, como um boi como um selvagem. bom selvagem. Volte Aleluia. tua face para mim, Volte tua face para mim, teu ungido. teu ungido. Meu fardo será tirado dos meus ombros, O fardo será tirado dos meus ombros jugo removido de meu pescoço e destruído, e o jugo retirado do meu pescoço e destruído, porque a unção está em minha vida. porque a unção está em minha vida. Aleluia. Orações para a unção pessoal. Aleluia. Assim como o Senhor deu uma unção específica a Arão, Assim como o Senhor deu uma unção específica a Arão, também pela razão da unção, também pela razão da unção, tenho um dom de ministério específico para usar, tenho um dom de ministério específico para usar, que deve ser meu que deve ser e meu de meus e filhos, de meus filhos, pela ordem de Deus para sempre. pela ordem de Deus para sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a cada vida, para que verdadeiramente os dons específicos sejam revelados, confirmados e colocados para funcionar. Aleluia. Que nós e a nossa casa, Pai, possamos fluir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Cada vida aqui eu quero abençoar e liberar e ativar no mundo espiritual, Sim. para que recebam a direção do Senhor e sejam ativadas profeticamente nas suas chamadas e Sim, possam Deus. fluir abundantemente e frutificarem Sim. de acordo com o teu propósito, em Sim, nome meu do Deus. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Eu sei que o Senhor salva o seu ungido Eu sei que o Senhor salva o seu ungido. e ele me ouvirá quando eu chamar Quando eu chamar, e virá me apoiar com a força de sua destra. apoiar com a força da sua destra. Deus preparou uma mesa diante de mim na presença de meus inimigos.
passa diante de mim na presença dos meus inimigos. Ele ungiu minha cabeça com óleo, Ele ungiu minha cabeça com óleo. meu cálice transborda. Se transborda. O Senhor é minha força, O Senhor é força. e assim como o seu ungido, E assim como o seu ungido, serei salvo com a sua força. serei salvo com a sua força. Assim como Jesus disse ao homem cego para se lavar no tanque de Siloé, Assim como Jesus falou ao homem cego para se lavar no tanque de Siloé, eu ordenarei que o poder da unção de Deus flua através de seus servos, eu ordenarei que o poder de Deus flua através dos teus servos, hoje, e toque os meus olhos, hoje, e toque os meus olhos, para que eu possa me lavar para que eu possa me lavar e receber a visão e espiritual. receber espiritual. Cantarei as misericórdias do Senhor para sempre. Cantarei as misericórdias do Senhor para Com sempre. minha boca farei conhecerem a sua fidelidade em todas as gerações. Com a minha boca farei conhecer a tua fidelidade em todas as gerações. E todos o buscarão. E todos o buscarão. Eu louvarei tuas maravilhas, ó Senhor, Eu louvarei as tuas maravilhas, ó Senhor. e falarei de tua E fidelidade falarei da tua fidelidade também na congregação dos santos. também na congregação dos santos. Senhor, Senhor, mantenha teus olhos sobre os servos, mantenha os teus olhos sobre os servos, fiéis desta terra, fiéis dessa terra, para que possamos habitar em ti, para que possamos habitar em ti. e ajude-nos a caminhar na perfeição, E ajude-nos a caminhar na perfeição, para que possamos servir a ti para que possamos servir a ti e fazer com que muitos também busquem a tua unção. e fazer com que muitos busquem a sua unção. Pai, Pai, faça-me como Estevão, faça-me como Estevão, cheio de fé cheio de fé e de poder, e de poder, que eu possa fazer prodígios que eu possa fazer e prodígios milagres e milagres entre as pessoas. entre as pessoas. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Estarei cheio do Espírito Santo Estarei cheio do Espírito Santo e da fé para que muitos digam, e da fé para que muitos digam, ele era um bom homem. ele era um bom homem. E por causa da sua unção em minha vida, E por causa da sua unção em minha vida, muitas pessoas se unirão ao Senhor. muitas pessoas se unirão ao Senhor. Fui ungido para abrir os olhos deles Fui ungido para abrir os olhos deles, e levá-los da escuridão à luz, levá-los da escuridão à luz, e do poder de Satanás ao poder de Deus, e do poder de Satanás ao poder de Deus, para que possam receber o perdão dos para pecados que possam receber os perdões dos pecados e a herança dentre aqueles que são santificados e a herança daqueles que são santificados pela fé que está em mim. pela fé que está em mim. Dou graças ao meu Deus Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, por Jesus Cristo, por todos os meus líderes ungidos, por todos os meus líderes ungidos, cuja fé é anunciada pelo mundo inteiro, cuja a fé é anunciada pelo mundo inteiro, que eu me torne que eu me torne um um deles. deles. Eu Aleluia. permitirei ao poder da unção de Deus trazer a colheita dos frutos do Espírito Santo. Eu permitirei ao poder de Deus trazer a colheita pelos frutos do Espírito Santo. Seu O amor, teu amor, alegria, alegria, paz, paz, vida longa, vida longa, gentileza, gentileza, bondade, bondade, fé, fé, mansidão mansidão e temperança, e temperança, aleluia, que fazem com que os outros que fazem com que os outros busquem sua unção para si mesmos. busquem a sua unção para si mesmos. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, que me capacitou, me teve por fiel, me teve por fiel me colocou no e me ministério. colocou no ministério. Eu opero milagres pela pregação da fé Eu opero milagre pela pregação da e fé não pelas obras da e lei. não pelas obras da lei. Deus me chamou Deus me chamou e Ele é fiel E- para fazer através de mim e Ele é fiel para fazer através de mim aquilo que fui chamado a realizar. chamado a realizar. Receberei força Receberei força para conhecer a semente dos sonhos, para conhecer a semente dos sonhos, a unção e os dons a unção e os dons que Deus colocou em mim. que Deus colocou em mim. Eu declaro na fé Eu declaro na fé que esses mesmos sonhos, que esses mesmos sonhos, unção unção e dons e dons serão liberados, serão liberados, porque Deus que prometeu, que prometeu, declarou-me declarou-me fiel. fiel, A aleluia. unção de Deus habita em mim A unção de Deus habita em e me mim ensina todas as e me coisas. ensina todas as coisas. A unção revela a verdade para mim, A unção revela a verdade para mim, à medida que eu habito em à Deus. medida que eu habito em Deus. Eu ofereço excelentes sacrifícios diante de ti, Eu ofereço sacrifícios excelentes diante de ti, ó Deus, ó Deus, porque tu tens me feito justo pela minha fé. porque tu tem me feito justo pela minha fé. Testifico os dons que tu me ungiste para que,
Testifica os dons que tu me ungiste para quê? mesmo depois de minha morte, Mesmo depois de minha morte, minhas obras eternas falem. minhas obras eternas falem. Decreto e declaro Decreto e declaro que obedecerei a Deus que eu obedecerei a Deus e pela fé e pela fé vou para onde Ele me chamar, vou para onde Ele me chamar, para que eu possa receber minha herança. para que eu possa receber a minha herança. Deixa eu orar aqui um pouquinho nessa outra passagem. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para que deixemos legado, Pai. Sim, Em nome de Jesus, para que deixemos realmente uma história da Tua presença, uma história do Teu livramento, da Tua manifestação, do Teu poder. Pai, em nome do Senhor Jesus, às vezes nos preocupamos tanto em deixar herança, em deixar coisas que são corruptíveis, e isso é bom, mas que nós nos ocupemos bastante em deixarmos um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para as Sim. descendências, sim, que deixemos um testemunho de vida que é possível, em Cristo Jesus, mudar ambientes, circunstâncias, entrarmos e sairmos de lugares que eram impossíveis, sim, mas na Tua presença, no Teu poder, naquilo que o Senhor opera em nós, sim, isso, Pai amado, se torna possível. sim. Por favor, que tenhamos responsabilidades com o Sim, Senhor meu Deus. e tenhamos responsabilidade com as gerações vindouras, para que Sim. deixemos um legado decente, limpo, Sim. transparente, uma genética limpa, para que as pessoas possam acessar e ser alimento para elas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Orações que lançam a unção de geração em geração. amém. Assim como tu ungiste Arão e seus filhos, Assim como tu ungiste Arão e teus filhos, tu ungiste e consagraste a mim e meus filhos ao teu serviço. tu ungiste e consagraste a mim e meus filhos para o teu serviço. Creio que fui ungido por Deus, Que foi ungido por Deus, assim como ele ungiu meu pai, assim como ele ungiu meu pai, e que devo ministrar junto a e Deus que devo ministrar junto a Deus em meu em ministério, meu ministério, e que minha família e que minha família deva ser um sacerdócio perpétuo deva ser um sacerdócio por perpétuo todas as por gerações. todas as gerações. Tu fizeste de mim um sacerdote fiel, Tu fizeste de mim um sacerdote fiel, e eu agirei de acordo com o que está em teu coração e eu agi de acordo com o que está no teu coração e em tua e mente. em tua mente. Tu construíste uma casa consolidada para minha família Tu construíste uma casa consolidada para minha e família para mim, e para mim, e seremos teus servos, e seremos teus servos, ungidos para sempre. ungidos para sempre. Tu és a minha torre de salvação, Tu és a minha torre de salvação, ó Senhor, ó Senhor, e tu tens misericórdia de e mim, tu tens misericórdia de mim, teu ungido, teu ungido, de meus filhos de meus e filhos das gerações que ainda virão. e das gerações que ainda virão. Por causa de tua unção em minha vida, Por causa de tua unção em minha vida, tu garantiste a mim tu garantiste a mim e a todas as futuras gerações de minha família a todas as futuras gerações de minha família grande liberdade e misericórdia. grande verdade e misericórdia. Creio em Deus Creio em e Deus. carrego suas mensagens em meu coração. Carrego as suas mensagens em meu coração. Ele abrigará minha família. Ele ligará a minha família. Seremos salvos Seremos salvos pela fé. pela fé. Somos herdeiros de sua justiça. Somos herdeiros da sua justiça pela fé. Eu ofereço a Deus meus filhos Eu ofereço a Deus os meus e filhos declaro que são dele. e declaro que são deles. E dele. na fé E na fé receberei a promessa de Deus. receberei a promessa de Deus. Eu lanço a bênção sobre meus filhos. Eu lanço a bênção sobre meus filhos. Tenho fé no que Deus fará por eles no futuro. Eu tenho fé no que Deus fará por eles no futuro. Continuamente proclamarei bênção sobre minhas futuras gerações. Continuamente proclamarei bênção sobre as minhas gerações. E adorarei a Deus E adorarei a Deus, até mesmo em minha velhice. até mesmo em minha velhice. Protegerei todos os meus primogênitos, Protegerei todos os meus primogênitos. Crianças, sonhos, sonhos, o fruto do meu trabalho, fruto do meu trabalho, com o sangue de com o Jesus. sangue de Jesus. E o anjo da morte não os tocará, E o anjo da morte não nos tocará, mas passará direto. mas passará direto. Pai, em nome de Jesus, que esse sangue nos seja acessível todo dia. E que possamos passar no umbral das nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Sim, Que sejamos responsáveis em trazer a vida e extirpar a morte. sim, Temos esta oportunidade em Cristo e que sejamos responsáveis pela nossa geração e pelas vindouras, sim, estando colocando, Pai amado, sempre o teu sangue a trabalhar por nós, sim. para que o anjo da morte não possa entrar nas nossas casas, nas nossas gerações, no nosso futuro, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos dá essa graça e essa dependência, essa confiança no teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Orações que ativam sua unção de cura. Aleluia. A ti dou graças,
A ti dou graças, Deus, Deus, pois tu ouviste minhas orações pois tu ouviste as minhas e orações lançaste a cura ao teu e povo. lançaste a cura ao teu povo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para curar o coração contrito, Ele me enviou a curar corações contritos, para consolar os que choram, para consolar os que choram, para dá-los glória em vez de cinzas, para dar a eles glória ao invés de cinzas, o óleo da alegria ao invés do óleo da tristeza, o óleo da alegria ao invés do óleo da e as tristeza, vestes de louvor ao invés do espírito e angustiado, as vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, para que possam ser chamados de Para que- árvores da justiça, possam ser chamados de árvores da justiça, plantações do Senhor, plantações do Senhor, a fim de que a fim de que ele seja glorificado. seja glorificado. Ó Deus, Ó Deus, tu trazes saúde e cura, tu trazes saúde e cura, tu irás curar as tu pessoas irás curar as pessoas e revelar a elas a abundância da paz e a revelar a elas a abundância da paz e da e verdade. da verdade. Eu chamo o povo de Deus a temer ao Senhor, Eu chamo o povo de Deus a temer ao Senhor, para que o sol da justiça possa nascer para que o sol da justiça possa nascer com a cura em suas com a asas. cura em suas asas. Assim como Jesus, Assim como Jesus, sou lançado a ir sou lançado a ir e pregar o evangelho do e reino pregar o evangelho do reino e a curar todos os tipos de e enfermidades a curar todos os tipos de e enfermidades moléstias, e moléstias, para que o nome e a fama de Jesus para que o nome e a fama de Jesus corram pelo mundo inteiro. corram pelo mundo Que inteiro. as pessoas doentes, Que as pessoas doentes, aflitas com várias moléstias aflitas com várias e moléstias tormentos, e tormentos, e aquelas que estão possuídas pelo demônio, e aquelas que estão possuídas pelo demônio, epiléticas, epiléticas, paralíticas, paralíticas, venham até mim, venham até mim para que eu possa curá-las. para que eu possa curá-las. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, estamos fazendo essas confissões e é algo muito sério. Oh, meu Deus. Que tenhamos responsabilidade com aquilo que estamos confessando aqui, Sim, para que tornemos um ambiente realmente favorável possível em busca ao Sim. Senhor, sim, para que quando essas pessoas vierem, nós não envergonhemos o teu nome. sim, Pai. Pai, que sejamos responsáveis com aquilo que estamos fazendo aqui, porque estamos confessando, ó Pai, que elas virão para serem curadas. E nós não podemos envergonhar o teu nome. Nos ajuda, nos capacita Sim, a Pai. sermos responsáveis com aquilo que estamos fazendo. Sim, meu Para Deus. que busquemos a Ti, para que tenhamos realmente aquilo que as pessoas procuram. Que tenhamos realmente, ó Pai amado, aquilo que elas estão atrás. Sim, meu Deus. E a demanda possa ser suprida Sim. pela Tua presença em nossas Em vidas. nós, Pai, por Em favor. nome de Jesus. Aleluia. Eu aceito o chamado. Eu aceito o chamado. Irei e curarei os que precisam de cura. Eu irei e curarei os que precisam de cura. Sou movido com grande compaixão pelos doentes. Sou movido por grande compaixão pelos Eles doentes, estão cansados e desgarrados. porque eles estão cansados e desgarrados, Ovelhas sem pastor. como ovelhas sem pastor. meu Eu Deus. curarei o doente. Eu curarei o doente, Limparei o leproso. limparei o leproso, Ressuscitarei o morto. ressuscitarei o morto, Expulsarei os demônios. expulsarei os demônios, Assim como recebi de graça, assim como recebi de graça, darei de graça. darei de graça. Declaro que o poder do Senhor está presente para curar o seu povo. Declaro que o poder de Deus está presente para curar o seu Eu povo. recebo as multidões. Eu recebo as multidões, Falarei a eles sobre o reino de Deus. falarei a eles sobre o reino de Deus E os curarei e os curarei. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A apóstolo mandou um negócio. Nós vamos atrasar um pouquinho. Eu estenderei minha mão para curar, Eu estendo a mão para curar, para que sinais e prodígios sejam realizados através de mim. para que sinais e prodígios sejam realizados através Em de nome de Jesus. em nome de Jesus. Pela palavra de Deus, Pela palavra, as pessoas são as curadas. pessoas são curadas. Serei um embaixador fiel que traz saúde e cura, Serei um embaixador fiel que traz saúde e cura, assim como os doentes estão aos meus pés. assim como os doentes estão aos meus pés. Declaro que a unção de cura de Jesus fluirá Declaro que a unção de cura de Jesus fluirá através de mim, através de mim e eles serão curados. e eles serão curados. Irei impor as minhas mãos sobre os Eu doentes, irei pôr as minhas mãos sobre os para que doentes sejam curados, para que sejam curados e eles viverão. e eles viverão. Eu repreendo os espíritos imudos Eu repreendo os espíritos e imundos, doentes das os crianças, doentes das crianças, pela unção de Jesus Cristo. pela unção de Jesus Cristo. Eu as curarei Eu as e as levarei e as levarei aos cuidados de seus aos pais. cuidados de seus pais,
de seus pais. Aos cuidados de seus pais. Posso não ter prata, Posso não ter prata, posso não ter ouro, posso não ter ouro, mas o que tenho mas o que tenho é a unção para curar é a unção para aqueles curar que estão doentes. aqueles que estão doentes. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Em nome de Jesus Cristo de eu falo Nazaré, para aqueles que estão doentes. eu falo para aqueles que estão doentes. Sim. Levantem-se Levantem-se e andem. e andem. Observarei atentamente e verei aqueles que vêm pela fé para serem curados. Verei aqueles que vêm pela fé para serem curados. Eu os chamarei da enfermidade, dizendo: Eu os chamarei da enfermidade, dizendo: levantem-se direito sobre teus pés. levante-se direito sobre os seus pés. E eles saltarão e andarão. Eles saltarão e andarão. Eu visitarei os doentes. Eu visitarei os doentes. E orarei com E eles. orarei com eles. Vou pôr minhas mãos sobre eles. Vou pôr minhas mãos sobre E eles os curarei. e os curarei. E os doentes são trazidos diante de mim. E os doentes são trazidos diante de mim. Sou capaz, Sou capaz, pela sua unção, pela sua unção, de curá-los de curá-los por causa da fé que eles têm. por causa da fé que eles têm. Declaro a eles: Declaro a eles, sejam alegres. sejam alegres. Seus pecados foram perdoados. Seus pecados foram perdoados. Declaro que pela minha grande fé, Declaro que pela minha grande fé, serei como um desejo. terei como um desejo. Eu serei como um Eu desejo. terei como um desenho. Desejo. Desejo. Meus filhos serão saudáveis Meus filhos serão em saudáveis corpo, em corpo, mente mente e espírito. e espírito. Agora mesmo. Agora mesmo. Vejo fé em teu povo. Vejo fé em teu povo. Deus, Deus, eu falo sobre cura eu falo sobre e cura perdão para e eles. perdão para eles. Que aqueles que eu toco sejam feitos bons, Que aqueles que eu toco sejam feitos bons, curados de suas enfermidades curados de suas enfermidades, e livres para viver em paz. para viver em paz. Eu caminho na unção de Jesus Eu Cristo, caminho na unção de Jesus Cristo, curando as pessoas, curando as pessoas, dando visão aos cegos de acordo com a fé deles em Deus, dando visão aos cegos, a eles, de acordo com a fé em Deus. de acordo com a fé em Deus. Sou enchido com o Espírito Santo Sou enchido com o Espírito Santo e com o poder do e bem, com o poder do bem, curando todos aqueles curando todos aqueles que estão oprimidos pelo mal. que estão oprimidos pelo mal. E sei que Deus está comigo, E sei que Deus está comigo, assim como esteve com Jesus. assim como Deus esteve com Jesus. Declaro que minhas orações de fé Declaro que minhas orações de fé libertarão os doentes, libertarão os e o doentes, Senhor os levantará. e o Senhor os levantará. Seus pecados Seus pecados serão perdoados. serão perdoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos encerrando esse livro Sim. e eu quero abençoar a cada vida para que sejam curados. Que nós sejamos visitados pelo Senhor e curados na Sim. alma, no corpo, que tenhamos, ó Pai amado, uma visitação no espírito e que Sim, tenhamos a Deus. nossa mente saudável. Sim. Pai, aqueles que estão passando por problemas, por enfermidades no corpo, Sim. em nome de Jesus, eu Sim. declaro cura e ordeno, saia todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai amado, nos mover nessa atmosfera de cura. Sim. Que almas sejam curadas, sentimentos, emoções, Sim. dores, enfermidades de qualquer sorte saiam em nome de Jesus. Que aqueles que estão assistindo e vão assistir possam ser tocados pelo teu poder e serem sarados para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Pega a tua santa ceia aí, em nome de Jesus. Se você preparou o teu pão, se você preparou o teu mel, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse suco, esse pão. Em nome de Jesus, que agora é o teu corpo e o teu sangue, Sim, Pai, meu que Deus. estará nos alimentando e nos trazendo realidades espirituais de acordo com aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Também quero abençoar este mel, Pai, Sim. para que nós, ao consumirmos, seja liberado sobre nós, principalmente doçura, Sim. onde nós estamos amargos, onde nós estamos, ó Pai amado, como fel, onde nós estamos em lugares de cativeiro, de dor, Sim, que meu a Deus. doçura invade esse lugar, Pai. Sim, Pai. E também seja trazido para nós revelação e sabedoria Em através nome de deste Jesus. mel, como um ato profético mesmo, em nome de Jesus. Que nos alimentemos de Ti agora e sejamos sarados, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode cear em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Vamos entrar lá no apóstolo, quem for assistir, amém? Aleluia. Deixa eu só falar uma coisa. Nós estamos aqui encerrando esse livro, então nós vamos. Quem aí, a irmã Dirce falou, né, que Deus tinha falado com ela ontem.
antes de ontem, até eu quero pedir para a irmã, grava um áudio para mim e coloca lá no grupo, tá? A respeito do que Deus falou para você a respeito dessa oferta em relação a esse livro. Eu ia falar para a irmã falar agora, mas por causa da entrada do apóstolo, eu já vou encerrar. A irmã grava o áudio e coloca lá para nós. E aí, você que quiser selar essa etapa como oferta, CNPJ 36 980 685 0001 27, tá bom? Depois Amém. nós vamos colocar também lá no grupo. A irmã Geni também, por favor, então grava também um áudio falando aí daquela instrução, de como a irmã recebeu essa instrução e coloca lá para nos ajudar. Amém? Amém. Deus te abençoe abundantemente. Glória a Deus, um bom dia. Shalom. Amanhã, um novo livro, nós já mandamos a foto lá. Vamos começar para a glória de Deus. Amém? Amém. Um beijo, Shalom, Deus shalom. abençoe. Shalom. Glória a Deus.